Eu começarei recordando algo do que dissemos na aula passada. O que é a filosofia, para então endossar o que é a filosofia clínica. E o sentido original da própria filosofia, e não por uma razão histórica, depois eu esclareço melhor o que quero dizer, mas por um sentido historial, isto é, na noção íntima do tempo, já que podemos falar em um tempo externo, objetivo, que convém a uma articulação entre todos nós. Quando dizemos 2 horas, estamos nos entendendo objetivamente. Mas as vivências interiores, o quanto há no íntimo um antes e um depois, isto é, uma transformação subjetiva própria, é uma noção de tempo cuja maturidade não vem com o envelhecimento, mas com o trabalho. E é nesse sentido que o trabalho, bom dia, o trabalho de filosofar, recuperamos algumas imagens próprias do mundo antigo, já que grandemente na antiguidade pensar era um profundo trabalho espiritual. Pensar como quem pesa, como quem carrega um peso. E nesse sentido a racionalidade que os gregos inventaram, que hoje chamamos de lógica, com as diferentes métodos, numa metodologia da filosofia, o trabalho do filosofar era profundamente exaustivo. Filosofar cansa, pensar cansa, dói, mas também alegra, também eleva, também alivia. Mas essa tarefa implica uma responsabilidade que é profundamente emotiva. Não no sentido psicológico, que também acontece em nós de gostarmos, desgostarmos, alimentarmos-nos das frustrações, alimentarmos-nos dos desejos. Mas eu me refiro a uma outra emoção específica. Uma emoção do susto, uma emoção do acorda. O acordar espiritual, não religioso necessariamente, mas o acordar da consciência, que é um estado de atenção. Referi-me na aula passada com os 2 sentidos, entre outros, fundamentais do cuidar, tarefa da filosofia clínica diante dos partilhantes que acolhe para o exercício da terapia em consultório. O cuidar como alerta. É um passo atrás. Cuidado, você está diante de outro. É um recuo, cuja noção de inclinar, filosofia clínica, não é o inclinar para o outro, embora isso seja um desejo pessoal de aproximação, é um recuar-se na presença do outro. Outro que quer dizer qualidade do outro. Não é um objeto estranho, é entre nós uma experiência íntima que é vivenciada não necessariamente de forma recíproca entre nós, mas pelo filósofo clínico, diante do outro, ele está numa individualidade minimamente dupla. Eu, somos. Houvesse um português adequado a essa experiência de ser convocado a assumir responsabilidades quando o outro se nos apresenta, traz suas reivindicações e exige de nós mudanças. Nesse sentido, a filosofia clínica é uma praxis da alteridade. O tema será bem desenvolvido pelo querido Cadu, professor Carlos Nascimento, carinhosamente chamado de Cadu, logo após a minha leitura comentada de alguns trechos apenas desta obra de Heidegger, que ele mesmo escreveu sem tradução no alemão, e assim é preservado na edição em português, da qual me valho. Ele diz, qu'est-ce que c'est la philosophie? Que é isso, a filosofia? Ele escreve, nesse sentido, com título em francês, eu me valho aqui da editora Nova Cultural, da coleção Os Pensadores, de 1989, e começarei na página 13. Inicialmente, qu'est-ce que c'est
la philosophie. Por que esse texto? O texto como pretexto. Nossa intenção não é abordar Heidegger, o seu pensamento, suas conclusões, não. A filosofia clínica faz uma interlocução com diferentes métodos filosóficos, sistemas de pensamento, ao longo da história da humanidade, para nos organizarmos em termos de possibilidades vazias de conteúdo na presença do outro. Quer dizer, quem é este outro que desconheço, mas ao mesmo tempo se me apresenta, e diante do qual tenho muitos pensamentos, pré-julgamentos, também chamados, entre outros nomes, como cultura. Eu tenho em mim a história de uma humanidade difusa, mas presente, que me coloca na presença do outro carregado de forças de julgamento e de ações. Um perigo, um alerta que nos exige um cuidado, recue. Não atropele o outro com as próprias intervenções. Dito isso, um segundo momento. O cuidado como aproximação gentil, generosa, do promover nele o melhor de si nas circunstâncias de vida, tal qual ele próprio, no mais íntimo, no mais autêntico de si mesmo, reivindica de mim. O cuidado no qual eu não posso silenciá-lo, amordaçá-lo, calar nele seu lugar de fala, sua própria presença, e o cuidado de dar-lhe voz, reconhecer-lhe a presença, deixar ele vir, conquanto minha ida a ele também exige uma relação ética que é chamada de alteridade. Vulgarmente traduzido como colocar-se no lugar do outro, mas esclareço. O termo é cheio de equívocos. Como a noção abstrata, amar o próximo como a si mesmo. Isso precisa, sem dúvida nenhuma, enquanto princípio ético, de reflexões, porque na prática o que é isso? É uma problematização. E nesse sentido a ética é pensar não como uma resposta pronta, o que seria um dito moral, é refletir em crise, em estado de ocupação frente à relação entre nós. Conta uma piada que houve um homem com coração de leão que cuidava de um coelho e o amou tanto como a si mesmo que o matou. Porque esse homem com coração de leão dava-lhe carne e ossos e o coelho não poderia viver só disso. E morreu de tanto amor, mas semelhante a do vizinho que tinha um coração de coelho e cuidava de um leão. E o amava-o tanto como a si mesmo que só lhe dava cenoura, couve e outras coisas que os coelhos. Ele jogou no outro o próprio eu, transformando a relação de mesmidade. O outro é um estranho, não é o mesmo. E quando eu vou a mim, num processo de reflexão e autoconhecimento, encontro também essa noção temporal, subjetiva, de trabalho, no qual pensar quem eu sou não é apenas uma abstração, é também uma emoção, um afeto que reivindica trabalho. Então, quando eu me transformo na própria reflexão filosófica, reflexão é um termo de voltar atrás, que envolve não apenas o raciocínio calculativo, mas diversas formas de compreensão da realidade, entre elas as não verbais. Eu também sou outro para mim mesmo. Então, a outridade ou a alteridade é uma relação de ir ao outro, em outrem, ir ao outro em mim, em um terceiro momento, simultâneo, ir ao outro, o infinito, cosmos, mundo e talvez, no plural, mundos, já que dizem, nós próprios às vezes temos essa intuição, de que isto que chamamos de plano da realidade não é todo. Então, essa tarefa, concluindo aqui a minha introdução, é um ir ao infinito. Quando o outro deixa de ser um caminho infinito, de cuidado infinito, eu chego lá, esse suposto lá,
e ele é ocupado pelo meu eu. E aí eu digo, eu o conheço, eu totalizo, eu encapsulo no meu julgamento e também nas minhas ações, ele perde a sua outridade e eu já falo por ele, ajo por ele e ele se torna objeto dos meus desejos, por suposto bem-querer ou mal. E nesse sentido, morre a outridade. Posso fazer isso, alguns fazem consigo mesmo, se coisificando, com os outros, reificando essa relação e também com o mundo, como se o mundo às vezes fosse, como uma criança mimada, objeto do gosto, da destruição ou mesmo do desejo, que não altera muito o humor, a depender do momento. Bom, então, sem mais demoras e enrolações, tudo o que eu disse está aqui algo suposto na obra A Escuta e o Silêncio, diante desse dilema ético que o título anuncia. A escuta como alteridade, acolhimento, abertura, além da audição, a aprendizagem, aqui na página 74 da versão de 2020. Ou eu escuto cuidadosamente e o acolho na relação terapêutica, ou eu o silencio, o calo, o amordaço, falo por ele e ele perde a sua outridade. Na verdade, eu o violento, se fosse assim, mas ele não perde, porque mesmo violentado, ele é infinitamente outro. Página 74, aqui na metade do segundo parágrafo, apenas um trechinho. O filósofo clínico assume integralmente o princípio ético da hospitalidade artesã, que é a arte de acolher o outro à maneira dele, tão somente enquanto um hóspede existencial, jamais o desabitando da casa do próprio ser. Tarefa gentil de antes cuidar das verdades subjetivas de cada um, do que ensiná-las como fossem pareceres universais. Jamais uma ideia episteme poderá antecipar-se em importância à habitação, ethos, da singularidade do outro, que existe antes da minha chegada e permanecerá infinitamente outro. Na filosofia clínica, a ética se antecipa às funções teóricas da ontologia. Traduzindo fora do filosofês, o cuidado não é uma teoria. Ele reivindica estudos infinitamente, mas nunca se submeterá à apresentação de um parecer que vai então ser cristalizado como verdade universal e, dito à lembrança do velho filósofo Nietzsche, tratando a todos como pregos e as próprias verdades como martelos. Mas vamos trabalhar? O que é isso a filosofia? Anotem suas considerações. Alguns trechinhos. A metodologia da filosofia clínica se vale de diferentes métodos, como disse. Por isso, a minha intenção nessa leitura não é propriamente investigar Heidegger nos seus próprios termos, mas uma interlocução do autor com Lúcio Pachter, na visão da qual eu assumo a tarefa de interpretar a filosofia clínica, nos apropriando desta obra alguns recursos reflexivos para entendermos melhor o exercício de filosofar clinicamente. Prontos? Em um trecho diz ele, quando perguntamos que é isto, a filosofia, falamos sobre a filosofia. Perguntando desta maneira, permanecemos num ponto acima da filosofia, e isto quer dizer fora dela. Porém, a meta de nossa questão é penetrar na filosofia, demorarmos-nos nela, submeter nosso comportamento às suas leis, quer dizer, filosofar. Esclareço. Sobre e através. Por meio de está uma ideia de instrumentalização. É uma coisa que usamos, como eu
uso o óculos para ver. E uma vez que eu desnecessito dessa finalidade atingindo o objetivo, eu retiro o óculos. Não sou eu, neste exemplo. É uma coisa útil, bem-vinda, mas não sou eu. Outra seria não por meio de óculos, mas através dos óculos. Quando, imaginem vocês, se um óculos, agora no sentido entre o físico, com suas funções, repercussões neurológicas, e uma imaginação, como eu certa vez vi num programa em que um garoto achou um óculos que era de um pintor famoso. E aí, quando ele colocava os óculos, ele via com os olhos do outro. Já imaginaram algo assim? Alguns de vocês que usam óculos desde menino, como eu, às vezes, quando se coloca o óculos, muda também um certo processamento do tempo, da inteligência. Já tiveram a experiência de que com o óculos ouve melhor? E sem o óculos, parece que o raciocínio falta e talvez o humor altere. Em termos, pelo menos, cognitivos, já não é, por meio de um óculos. Através dos óculos, então, podemos reposicionar o nosso modo de ser no mundo. Então, quando falamos aqui, que é isto a filosofia? A pergunta que se coloca é, e recupero para o que é isto a filosofia clínica. Se formos tratar este assunto habitualmente, da maneira como fomos, desculpe, mal educados nas escolas, estudar qualquer coisa, matemática, português, sociologia, sobre estas coisas, nós teremos conhecimentos, e olhe lá, no meu caso nem é muito, das coisas, mas não pensaremos a maneira desses conhecimentos, como quem faz um estudo de inglês instrumental. Então, tem o conhecimento para eventualmente passar uma prova, mas não pensa a maneira de uma fluência, de uma língua, de uma cultura. Faria sentido, então, estudarmos filosofia sem atravessarmos, enquanto estudamos, a tarefa de sermos filósofos? A resposta, um tanto irônica, se antecipa isso. Só faz sentido estudar filosofia sendo filósofo, filosofando. Do contrário, escolha outra tarefa. Se ficou claro a questão, que é isto a filosofia, já começa com deve filosofar para entender a questão. Há vários caminhos para percorrerem isso. E ele vai dizer aqui, eu quero uma que nos toque. O caminho de nossa discussão, diz ele, deve ser, portanto, de tal tipo e direção que aquilo que a filosofia trata atinja nossa responsabilidade, nos toque. E aí ele insiste no francês, no touch. Touch é em inglês, né? Toucher. E justamente nosso ser. Então, um tal estudo, de um tal objeto de estudo, que não é outro senão aquele próprio. Portanto, é um conhecimento que vai ao mundo, refletindo, conhecendo as coisas, mas é essencialmente, nunca deixa de ser, ele próprio o pensador. Quanto mais estuda algo, mais há uma temporalidade, esse sufixo ad, que da derivação latina quer dizer essência de, qualidade de. Então, na medida em que eu vou pensando algo, eu vou me transformando. Ao final de um determinado tempo de estudo, eu não serei o mesmo que era antes. Eu já serei outro. Bom, e aqui há uma longa reflexão que eu adoraria aprofundar com vocês, num tempo que não dispomos. Ele chega à noção da própria palavra filosofia. E ele diz a palavra grega, antes do termo filosofia, a palavra grega, ela é um caminho.
diz literalmente. E por caminho vamos entender, é através. Não é uma foto que se aponta, é um transcurso. Nesse sentido, a razão não é apropriativa qual um atributo psicológico de alguém. Como eu dizer, eu tenho razão, você não. Como se fosse a posse imaginária de uma espécie de argumento, informação a respeito. Não. A razão existe apenas entre nós. Seja eu e outrem, seja eu comigo mesmo. É um processo no qual dialogar, ainda que pareça um monólogo, é eu com uma tese, com uma ideia e outras diferentes, uma antítese ou antitese, num processo contínuo de reflexões. O pensar é entre, o pensar é nosso, e na cultura grega é político. Político não no sentido de hoje, mesquinho. Político no sentido da polis, que também é outra palavra para cidade e muitos, mais de 4. Político é essencialmente uma pessoa cidadã na presença dos outros, trocando ideias. Portanto, ter razão, quando alguém é capaz de dizer algo assim, é porque tem razão na presença do outro, dialogando entre nós e se colocando não só a oferta, mas também as transformações de convencer e ser convencido. Qualquer novo conhecimento, outra pessoa, ideias que sejam percorridas na relação do diálogo serão transformadoras. Ou isto é razão, efetivamente, ao menos no sentido grego, ou seja, dialogar é transformação ou é objeto de análise estéril. Não é mais filosofia originalmente. Está claro? Por isso, quando está dizendo aqui, hoje podemos falar na dimensão entre termo e significado, termo, a representação mental de uma experiência própria. Como a palavra cachorro representa lá o próprio animal. Esse distanciamento, que pode até ser didático, no entanto, na cultura grega original, e portanto agora vamos pensar à maneira dos gregos, é um convite de Heidegger, não para voltarmos historicamente à época, mas para pensarmos filosofando, isto é, numa noção historial que é interior. Enquanto pensamos, já estaremos, semelhante aos gregos, sendo transformados. Então vamos pensar o que é a filosofia, já filosofando, como um caminhar. Nesse sentido, quando ele faz a pergunta, que é isto? Ele recupera a origem grega, que em latim também está designa o quid est, de quididade, palavra que quer dizer essência. A quididade, a essência de. Aqui é citado um exemplo, eu apenas o recupero, como alguém diz, feito criança. Mãe, o que é isso? Uma árvore, por exemplo. A mãe pode explicar dizendo, ora, é uma árvore. O que deu a mãe como resposta ao filho? Um nome. Isto é uma árvore. Um nome. Mas a criança teve diretamente a visão do tal objeto, a árvore. Mas e se a mãe tivesse que dar à criança não uma palavra para representar a experiência lá, mas desse à criança a essência da árvore? Uau! Porque a mãe pode responder assim, ora, uma árvore é uma planta. Ok, o que é uma planta? Já viram onde isso vai parar, né? Quem tem filhos. Ainda filósofos que não foram mal educados na escola a calarem as perguntas, querendo passar nas provas com as respostas certas, continuarão com a pergunta. Então aqui já se anuncia uma resposta. O que é isso? É sempre perguntar. E perguntar, lembremos-nos, não é elaborar uma pergunta simples,
simploriamente. Perguntar aqui é caminhar pensando. Portanto, a essência não é, de origem, um lugar onde se alcança. A essência do filosofar é caminhar, é raciocinar, é nunca calar a inquietação diante dos problemas. Daí que, quando no início ele disse, é uma responsabilidade, recuperemos também o sentido latino de responsere, dar resposta. Ser responsável, convocado diante da pergunta a uma resposta. Então, responder, volto a algumas inquietações culturais. Ó, menino, você não me responde. Mas em grego, temos sempre que responder, e não é dizer uma palavra, informação como resposta em uma prova, não. É continuar perguntando. Ou seja, continuar caminhando, continuar. Nesse sentido, continuar em busca da essência. Então, por exemplo, quando diante de Sócrates e Platão, alguém dizia, isso é bonito? O que Sócrates perguntaria? Pelo conceito, não pelo termo. Pela concepção que exige uma gestação dialógica de contínuas reflexões, perguntas, até chegar ao conceito. Por isso, conceito é conceber, dar à luz. Sócrates faz isso como a maiêutica, ou seja, em lembrança da sua mãe parteira, dizendo que ele também iria dar à luz a ideias. Conceber é perguntar continuamente, reelaborando pelo diálogo consigo e com os outros, lembrando que todo monólogo carrega em si a herança da própria língua e da antiguidade, de maneira em que nunca é estritamente um monólogo. Então, todo diálogo é um caminhar em busca de conceitos, não em termos. Chega um momento que a gente pode dizer, o que é um óculos? Eu mostro um óculos. O que é o amor? Aí eu faço assim, coraçãozinho. Um objeto para calar a inquietação. E aí eu pergunto, o que é uma democracia insustentável pela insustentável leveza do ser de Milan Kundera? Hã? Tem algum objeto para dizer é isso? Já não tem mais. Então a gente pode pegar alguma coisa, reduzindo consideravelmente a inquietação, a responsabilidade, que é buscar respostas, coisificar o conhecimento e dar uma resposta, às vezes, memorizada. Quando Heidegger nos coloca o que é isto, ele nos convoca a um discurso, a uma reflexão. Quando o partilhante, no consultório, chega ao filósofo clínico e traz as suas inquietações, ele o faz trazendo um tanto de perguntas que originalmente o que é o casamento, o que é a vida, o que eu estou fazendo aqui, o que eu faço, sabe? Orientações. Eu tenho respostas, quem não as tem? São as opiniões. E podem ser valiosas, sobretudo para aqueles que as emitem. Mas, na presença do outro, não posso pensar por ele. E se eu for pensar à maneira dele, tenho que compreender-lhe a sua própria estrutura de pensamento, para eu dialogar com ele, com hospitalidade, nos termos dele, indo a ele como um hóspede. Se ele pensa mais com o corpo, tenho que caminhar num diálogo mais sensorial. Se ele pensa mais por escrito, a relação terapêutica será mais escrita, numa relação entre nós. Então é nesse sentido que o que é a filosofia e o que é a filosofia clínica é ir ao outro, pensar com ele para que ele pense por si próprio, cuja noção de próprio será sempre ele e o mundo no qual seus pensamentos ganham sentido e implicações. Bom, claro que há muitas considerações aqui, mas eu salto para... Então, o que é isso? Originalmente significa qual é a essência disso. Não é uma resposta qualquer. A essência. Essência em alteridade, na prática clínica da filosofia, significa eu sei que não sei.
Eu sei que tem um tanto de opiniões, o outro me diz as suas próprias, eu tenho as minhas, mas a questão é, no mais autêntico possível, numa infinitude que nunca cessa, mas na direção certa, passo a passo, com o método próprio que veremos adiante, eu sei pensar e vou aprendendo a pensar a maneira dele com os conteúdos reflexivos e perspectivados da mente dele, das circunstâncias de vida dele. Aí sim, eu posso dialogar. Então, ajudá-lo a pensar. E é aqui que chega o ponto fundamental que eu quero culminar. O patos. Diz ele aqui, filosofia é a correspondência propriamente exercida que fala na medida em que é dócil ao apelo do ser doente. Traduzindo. Se eu for honesto, no sentido grego, filosófico, e aqui não é da história, é da historicidade, ou seja, no ad, na qualidade da história, que é a vivência, temporalmente, subjetivamente. Se eu for fiel ao pensar filosofando, então eu não vou ficar restrito ao termo, quando alguém me pergunta sobre algo. Eu vou ficar dócil, no sentido de eu terei uma relação de profunda entrega. Por isso, filosofia, sabem que a tradução é amor ao conhecimento. Eu vou ficar amoroso, no sentido aqui, eu também coloco particularmente com uma generosidade acolhedora do outro, mas eu ficarei profundamente desejoso da essência da resposta, que é uma relação ética, e não uma resposta por termos memorizados. Então ele diz, na medida em que é dócil ao apelo do ser doente, a essência do existente, a essência do outro, de qualquer um. O outro que é circunstanciado, então pensar e ajudar o outro a pensar por si mesmo, promovendo-lhe a autenticidade do melhor que ele pode, se possível e necessário, eventualmente também o melhor do terapeuta, implica em sempre procurar a essência, corresponder. Responder de responsabilidade. Estou convocado a isso. Ser responsável quer dizer procurar a resposta. Buscar, por amor, o conhecimento, a essência. Então isso é filosofia. Então, para isso, diz ele, corresponder escuta a voz do apelo. O filósofo clínico está profundamente convocado à voz, ao apelo da essência, nunca encontrando tal essência como se ela fosse aprendida por uma facilitação do entendimento com uma definição qualquer. Não. Essa busca é sempre uma voz em que diz a essência, vá além, vá além. O trabalho do pensar filosófico nunca conclui, mas não menos, avança. Diz Heidegger, e como voz do ser se dirige a nós, dispõe nosso corresponder. A essência, no sentido de a direção da infinitude do outro na alteridade, a essência do outro, entre nós, ela nos dirige. Ela nos chama. Quando o outro fala, nos seus termos, nos seus sentidos originários, o filósofo clínico está profundamente disposto a ouvi-lo. Daí ele analisa o que é essa disposição. Corresponder significa, então, ser disposto. Être disposé, a saber, estar disposto a partir do ser doente. Disposé, disposto, literalmente é exposto, ex para fora. Eu me ponho
profundamente, eu procuro o mais íntimo, a mais essência e ponho para fora, e ilumino isso, eu entrego isso a serviço dessa busca pela verdade. Aquele que desejar ser filósofo clínico, ao final de uma sessão vai estar muito cansado. Mas será como uma ginástica, como um atletismo físico, moral, em que estar disposto a escutar é mais, profundamente a mais do que a aparência do mero ouvir. Não, é o acolher e caminhar junto. Por isso ele não é um paciente nos termos médicos, que talvez fiquem na condição passiva. Não é um cliente, apesar das relações comerciais, a ênfase não é a remuneração, é sobretudo a essência do outro como verdade íntima do que é subjetivamente importante para ele. Então, nesse sentido, ir ao outro é um trabalho no qual eu tenho que tiro de mim, estar disposto, eu tenho que colocar para fora esse trabalho. E aí esclarece ele o que é essa disposição. E usa aqui recupera um trecho do teto de Platão que diz, entre aspas, é verdadeiramente de um filósofo este patos, posto, disposto, o espanto, uma tradução. Pois não há outra origem imperante da filosofia que este. A essência da filosofia, portanto, o imperativo é o patos. Patos que pode ser traduzido como emoção. Aqui, o espanto é, enquanto patos, a arqué da filosofia, isto é, a base, é a essência. O espanto é patos. Traduzimos literalmente patos por paixão, turbilhão, afetivo, mas patos remonta a pasquem. Sofrer, aguentar, suportar, tolerar, deixar-se levar por, deixar-se convocar por. É ousado, como sempre em tais casos, traduzir patos de disposição. Como é a escolha de Heidegger. Palavra com que procuramos expressar uma tonalidade de humor que nos harmoniza e nos convoca por um apelo. Devemos, todavia, ousar esta tradução porque só ela nos impede de representarmos patos psicologicamente, no sentido da modernidade. Patos não é uma emoção, um humor psicológico. Sabe quando se acorda mal-humorado, bem-humorado? Não é nada disso. Patos não acontece. Patos é uma ginástica. No mais profundo íntimo do ser. O patos é uma disposição ética profunda. Vou pensar sobre o que o outro quer dizer. E a essência, infinitamente, um caminho do que as considerações dos problemas que ele convoca de um terapeuta, de um filósofo clínico, o põe disposto a. Patos, nesse sentido, não é uma emoção do gostar ou do desgostar, é do ficar profundamente deslocado. O patos, nesse sentido, anotem isso, é um estranhamento tão grave, tão crítico, por isso o termo crise existencial, que não retira, mas suspende, coloca em parêntese as nossas mais profundas verdades. Imagina então o que é isso em um consultório, quando o outro nos fala algo muito estranho do tipo, olha, doutor, eu estive semana passada em Júpiter, uma espaçonave veio aqui, fizemos uma viagem e tivemos uma relação erótica abduzida. Ok, isso poderia me deixar estranho no sentido usual da caricatura.
Então podemos falar em estranhamentos no sentido psicológico e cultural, algo diferente dos meus gostos. Essa é tão estranha, essa cultura, esse jeito de ser. Chega perto do outro, você vai achar nele coisas estranhas, porque não se repetem em você. Na nossa cultura, quase sempre, o estado de alienação é quando eu me aproximo do outro, não pelo que ele tem de estranho, mas de confirmação narcisista, está aí um mito de Narciso, no qual eu me vejo no outro e diz, nossa, como você é inteligente, como você é bonito, como objeto dos meus desejos. Então o outro é o mesmo. O que é patos? Vou lhes dizer, é quando a outra pessoa está aqui, eu, tomando um café, muito bom, né? Isso até é uma receita médica para quem está mal disposto. E eu gosto de café, ele também, direi alguma coisa superlativamente verdadeira. Chocolate, soufflé, congelado, bem mastigado e crocante. Aí o outro diz, eu gosto de chocolate soufflé congelado, mastigante, crocante. Eu disse, eu também. Que espanto houve nisso? Nenhum. Só que eu não mais sou capaz de acolhê-lo com o que é isto, no mundo dele, as implicações. Se é verdade, se é mentira, em que isto está implicado na fala, como discurso, como razão, lembra? A razão é entre nós. Então, quando eu não mais vou ao outro, enquanto o outro, eu não estou disposto a ele. Eu estou acomodado. Eu estou no mesmo. Ir ao outro é quando ele fala, eu gosto de chocolate, eu disse, o quê? Para um parêntese, está aqui a querida Lourdes, uma amiga e irmã, desde quando era um menininho assim, que chocolate é a essência da trindade divina, chocolate, chocolate, chocolate. Então quando o outro diz, eu gosto de chocolate, eu falo, ué, mas é óbvio. Pois bem, o fim da filosofia e da filosofia clínica, o fim da relação ética é a obviedade. O patos é quando eu pego algo profundamente comum e eu digo, peraí, como assim? O que é isto? O que isso quer dizer? Quais as implicações vitais, profundas, ou é apenas superficial e desnecessário no discurso que o outro me traz no consultório? Quem é capaz de ficar tão atento, cuidado de recuo e cuidado de aproximação quando o outro diz algo que repete-se em nós? Em nossa cultura, em nosso background de percepções, quem é capaz? Então, digamos que eu ouça um partilhante no consultório e depois de, 3 meses, talvez eu possa até abusar de que alguns dizem, nossa, você me conhece melhor do que eu, aquelas coisas que alguns gostam charmosamente apenas de dizer, e eu caia nessa distração. Olha que não há um tracionar, não há um estado de tensão no qual eu estou alerta. Não, eu me relaxei. E o outro é o mesmo. Então, quando eu acordo, isso não é um estado psicológico, humor que vem ou não. Por isso ele diz, não se trata de uma emoção no sentido psicológico no qual eu estou emocionado com o que o outro me diz, se me apresenta. Não, eu estou trabalhando para não adormecer a consciência e realmente ir ao outro nos termos dele, acolhendo-o na caminhada das estradas de experiências da vida dele. Está claro? Esse espanto não é reciprocidade, é do filósofo clínico. Então, depois de 3, 4 meses que eu estou conhecendo alguém, é muito difícil, digo a vocês, na experiência que eu tenho em consultório, agora 21 anos de consultório. Quando a pessoa chega e eu já a conheço, porque a conheço, a tendência é dizer, eu já sei, e eu vou até repetir o que você vai falar. Vou complementar a sua frase. Imagine se eu casar. Talvez o outro perca a sua outra idade. Então, o estado de dormência, que é o silenciamento,
o amordaçamento do outro, em que eu ocupo o lugar dele de fala, de linguagem, de pensamento, é fácil de ser adormecido, não é? Para acordar, eu tenho que dizer, peraí, quais as implicações? Qual é a essência disso? E nunca, nunca adormecer. Mas a gente adormece. Por exemplo, alguém me fala no consultório, então eu tenho um cachorrinho. Aí eu lembro do meu cachorrinho, dos meus cachorrinhos, começo a adormecer, a não mais estar disposto à hospitalidade da escuta filosófica e começo a pensar nos meus cachorros, nas convocações da minha memória, do meu mundo e não mais do outro. Aí, de repente, eu acordo e a pessoa já está em outras frases. Já aconteceu isso com vocês? Ou verem um filme, sobretudo quando a gente está com baixa glicose, e tem uma mesa farta das mais belas guloseimas, que eu acho que eles jogam spray de verniz para ficarem brilhantes, apetitosas, e as pessoas estão conversando e eu fico pensando, por que ela não está comendo? Eu é que gostaria de estar. Essa ocupação do outro com o meu, seja pelos elementos do desejo, do gosto, ou do desgosto, ou da indiferença, ela rapidamente vem em nós, e o que eu tenho que fazer? Acorda, fique espantado, fique diante do original, do inédito, do outro. Por mais que pareça conhecimento e seja conhecimento, o conhecimento não deve substituir a ética. O conhecimento não deve substituir a escuta. Pois a razão não termina com uma conclusão. A razão é o processo de recomeçar sempre, de cada nova tese e antítese, uma síntese e o processo dialético, que é sempre uma atenção. Então, diz aqui, ele vai dizer assim que somente se compreendermos patos como disposição, podemos também caracterizar melhor o taumazen, o espanto. No espanto, detemo-nos. Diante do outro, pare, pelo amor de Deus, em uma interjeição. Você está na casa do outro. Hospitalidade. Não vá dar pitacos, pode ter seus julgamentos, mas se trata dele. Pensar a maneira dele, respeitosamente, às vezes até discordando, que seja, concordando que seja, mas não é isto. É o que é autêntico. Essa é a busca filosófica das questões que muitas vezes são crises existenciais que se disfarçam por outras superficiais. E eu tenho que ficar atento. Então, essa disposição, diz ele, é parar, determos-nos. É como se retrocedêssemos diante do ente, do existente, diria, do outro, pelo fato de ser, e de ser assim e não de outra maneira. O espanto também não se esgota neste retroceder diante do ser, diante da essência do ente, mas no próprio ato de retroceder, que é refletir e manter-se em suspenso, e é ao mesmo tempo atraído, como que fascinado por aquilo diante do que recua. A presença do outro e tudo que ele me traz me atrai, no seu estranhamento, mas ao mesmo tempo eu recuo, porque há uma tendência muito comum na distração em adormecermos a consciência e ficarmos fascinados pelo gosto ou pelo desgosto do que o outro nos traz e perdermos a relação entre nós. Por isso o distanciamento. Esse distanciar significa eu fico fascinado diante do que recuo. Eu vou e recuo, vou e recuo. Não me acostumo com o outro, ele permanece outro. E então, ao recuar, eu fico de novo atento à pergunta, o que é isto? Assim, o espanto é a disposição na qual e para a qual o ser doente, ou a essência
da existência se abre. Bom, por fim, uma pergunta. Há várias considerações, mas uma pergunta já se aproximando ao final do texto. Procuramos pôr-nos à escuta da voz do ser, escutar a essência. O método de como fazemos isso em filosofia clínica consultório virá logo adiante. Mas essa disposição ética de acolher a voz da essência, a voz para além da aparência, isso exige esse pathos. Qual a disposição em que ela mergulha o pensamento atual? Honestamente, quantas pessoas, quantos de nós está disposto a ouvir a essência de tudo? Lembra da criancinha? Mãe, o que é isso? Ficar livre da pergunta com uma resposta que nos cala? O que em consultório poderia significar, e aí estou agora concluindo, poderia significar substituir a relação de escuta e a caminhada partilhando com o outro, por isso não cliente, não paciente, mas partilhante, por uma doutrina prévia universal, no qual eu aplico conhecimentos, olha aí o elemento externo, não é através do conhecimento, pensando juntos, mas por meio de conhecimentos, testes diagnósticos, verdades prontas, e digo ao outro o que ele tem que fazer, ser conduzido, não à sua outra idade, mas à minha mesma idade ou da minha teoria. O outro se tornou objeto, teria então se tornado objeto de uma visão terapêutica, e não uma relação de escuta e de pensamento. Não farei a leitura aqui contínua, há muitas considerações, mas quero, então, agora abrir para as falas de todos, com suas perguntas, com suas considerações, para este ponto que, depois de um intervalo, nós nos colocaremos a pergunta. A fala do querido professor Cadu, do tema da alteridade, que é a essência filosófica, ética da filosofia clínica. Estão dispostos a fazer filosofia clínica? Estão dispostos não a recuar como quem abandona o próprio eu, mas não torná-lo imperativo, colonizando o outro para ser convencido, doutrinado pelas próprias convicções, e sim, estar aberto, inclusive, para tal espanto que talvez se inverta em algum momento na terapia, quem é o filósofo clínico, o terapeuta, e quem é o partilhante, quando o outro nos fará de tal forma recuar das nossas prévias verdades fixadas que nós mudaremos com ele. Essa disposição é ética, e este convite amoroso, mas também uma ginástica espiritual, este é o pathos, este é o estranhamento. Consulta a consulta, encontro a encontro reacordado. Dito isso e aquilo, questões. Quero ouvir aí em casa, basta abrir o áudio, fazer suas considerações, e aqui presentes também. Vamos lá? Espera aí o som. Ah, tá. Sim, queridos, não vamos perder tempo. Questões, observações, comentários. Agora é hora. Vou começar eu, professor. Vai lá, querida. Bom dia a todos. Em relação a essa postura, né, usando o termo que você coloca sempre desde a primeira aula, da gente declinar, né, se afastar para poder que o outro se manifeste, a minha pergunta é o seguinte: eu, naturalmente, porque eu sou formada em filosofia, esse exercício da alteridade é uma prática,
na vida, né? Eu busco vivenciar isso. E isso me levou sempre a um questionamento pessoal e que eu sinto que ele pode acontecer na clínica, que é o olhar em alguns momentos onde o outro, ele demanda ali uma ajuda, ele te pede um socorro de alguma forma, e você nessa postura de declinar e tentar dar recursos para que ele mesmo consiga encontrar as respostas dele, ele, neste momento, ele está demandando uma intervenção, algo que você se posicione, né, para que ajude ele a ter clareza. E muitas vezes, diante desse exercício de me manter distante, como observadora, tentando entender o processo e respeitando a individualidade do outro, eu me sinto omissa. Como é que a gente lida com essas questões onde você vê que pontualmente ali demandavam, e como também distinguir, né, se realmente é uma demanda real ou não, e que você precisa fazer uma intervenção porque ali há um limite muito de risco à própria vida do outro. Permitir esse risco é saudável, não é saudável? É necessário, de fato, que haja uma intervenção ou a vida dele não corre perigo? Então, assim, esse lugar de me distanciar sempre me deixou incomodada, porque eu vivi na prática alguns momentos que eu fiz esse exercício de reclinar e deixar o outro. Vai, descobre sua história, vive sua vida, e eu estou aqui, né? Se você precisar, nós estamos juntos, mas eu vi que emocionalmente trouxe para o outro, inclusive, uma vivência de omissão. Entendi. Falta. Quero dizer. Virou sequelas de desconfiança, por exemplo, né? Eu não posso contar. Elaine, querida, nos passos metodológicos utilizados pela filosofia clínica de Lúcio Pacter, que virão em aulas futuras, uma resposta talvez mais organizada para isso, sobre os comos, as maneiras processuais da relação em que se dá a terapia. Isso ficaremos para depois, mas eu fico muito feliz no sentido da emoção, do pathos, que você tenha vivenciado algo como, qual foi o termo que você usou? Se sentiu, não foi frustrada, qual o termo que você usou? Omissa? Tá. Eu sou omissa. Ok, omissa. Isso significa que não foi óbvio. Ao se perceber, houve um espanto, no sentido moral, consigo mesma. Então, ficar atento aos recuos, aos avanços, e não saber, e aqui eu dou uma resposta muito tranquila nesse sentido do princípio filosófico, nunca chegar a uma certeza tão amordaçante que não precise mais saber. Então, o não saber, que é inquietante, é a essência da filosofia. Quando nós já sabemos muito bem o que estamos fazendo, estamos atropelando o outro porque ele é objeto de análise e de atuação. Mas este não saber é um exercício atento, portanto, é um saber que não sabemos. Quanto aos passos metodológicos do como deixaremos para depois. Mas o princípio, e em princípio, você está sendo autenticamente filosófica, com as suas inquietações, porque patos é isso. Sim, querida. A minha vivência é o contrário da dela. Eu fazendo terapia, eu sentindo a necessidade de que a pessoa me dissesse algo, me mostrasse o caminho ou desse as intervenções. Sim. Dela. Eu já me senti nesse ponto. Mas isso, não sei se serve de alento para a colega para não se sentir omissa, a gente sente no início, em algumas situações. Conforme nós vamos aprofundando e vamos crescendo e vamos entendendo, mesmo sem estar aqui, antes de eu ter esse conhecimento um pouquinho maior, eu comecei a perceber o porquê que ele não podia me dar as respostas
ele não podia interferir, porque eu tinha que tirar daqui. Então, às vezes, o próprio partilhante, ele tem essa necessidade de ter intervenção, mas com a terapia e como buscar tirar aqui de dentro de mim, a gente vai entendendo. Muito obrigado, querida. Aqui houve uma partilha de uma colega que, enquanto partilhante na terapia que teve com o filósofo clínico, sentiu este estranhamento quando quis ter do filósofo clínico intervenções de pronto que lhe dissesse que caminhos tomar, e que depois entendeu que não poderia ser tão direcionada quanto gostaria, igual eu com as minhas preces. Deus, por favor, né, facilita, dá aí uma resposta, vira à esquerda, à direita, pare, né, mas que depois entendeu que houve nesse incômodo também um processo terapêutico cuidadoso. Eu peço a vocês que, aqui presentes, corpo presentes, que utilizem o WhatsApp de vocês, entrem no link da turma, caso queiram, para ligar a voz e falar no próprio celular, porque aí o seu registro em áudio, querendo, né, aí ficará também registrado aqui na gravação. Mais alguém? Sim. Perdão. Mais alguém? Aquelas tirinhas que você divulgou no Instagram, esse nome do autor, do Theo Mundo, né? Ele pratica muito isso, pelo que eu observar. Né? Sim. A pessoa faz uma pergunta para ele, ele responde com outra pergunta, e o diálogo se estabelece ali até chegar numa compreensão. Achei muito interessante aquelas tirinhas, né? Para mim, como um filósofo clínico ali trabalhando, né? A Lourdes, querida, aqui está colocando uma personagem, uma obra, Theo e o Mundo, que mostram muito bem esse tipo de vivência filosófica na presença do outro. E tem outras, né, figuras como Mafalda, faz isso brilhantemente. Claro que é o estilo deles, não propriamente da filosofia clínica com seu método, mas sim, autêntica produção filosófica via imagens, tirinhas. Questões, queridos? Colocações? Façam como fez a Lourdes. Abram o áudio, entrando no grupo Não é do WhatsApp, é deste programa do Zoom. Do Zoom, obrigado, querido. E aí coloquem áudio e fica registrado aqui suas considerações, questões. Foi muito prolixo, tem algum ponto ou vários que gostariam de abrir? Você abriu aí, querida? Perdão, querida, só um momentinho. Você está no grupo? Não, né? Tudo bem. Sim. Olha, aqui houve Elaine, uma parabenização à sua fala, muito bem colocada, e aqui reconhecida das mesmas inquietações que você trouxe e que ecoou em todos nós. Eu fico tão feliz que vocês estejam incomodados, inquietos, um tanto, outro termo que Heidegger usa, angustiados, mas não o sentido psicológico, mas no sentido espiritual, que é o oposto, eticamente, de pessoas acomodadas, que pessoas que se coisificaram. Não, é a inquietação, a acomodação, o estado de alerta, que também é um estado amoroso. O amor, nesse espírito ético, é um pathos, não é um deleite. Possa ser, eventualmente, mas é um estado de cuidado. Questões? Posso falar, professor? Por favor, Dariana, obrigado. Perdão pela interrupção, fale. Sem problema. Assim, eu não tenho uma prática de filosofia clínica, né? Mas eu tenho uma prática terapêutica um pouco diferente. E ainda em relação a essa opinião da Elaine, eu acho que
é a inquietação de todo mundo que faz o exercício terapêutico, né? E quando eu lido com essa situação, não sei se dentro da filosofia clínica eu posso fazer o que eu tenho feito geralmente, o paciente fica esperando, no caso aqui o partilhante, né, ele fica esperando de mim uma intervenção, esperando que eu dê o caminho, e eu no início me sentia muito omissa, e eu comecei a ter a postura de ser honesta com o paciente, e falar, com o partilhante, né, agora, e falar para ele, eu não sei e eu não posso te dar essa resposta, mas a gente pode pensar juntos, né? Não sei se na filosofia clínica eu posso chegar a ter esse tipo de intervenção. Entendi. Claro que pode, enquanto possibilidade, mas a essência da filosofia clínica é estar aberto a. Então está no rol das possibilidades, porém, é fundamental dizer isso, há um método no qual o conhecimento, e eu aviso a vocês, aviso como bom amigo, o conhecimento alcançado com grande estudo não virá gratuitamente sem esse esforço do pensar, mas o método permitirá um grande conhecimento, não sobre, junto ao partilhante. E este conhecimento, todavia, ainda que grande e ainda que verificado metodologicamente, que permitirá ao terapeuta saber o que fazer e como conduzir, nunca substituirá o milagre, o infinito do outro, nem de mim mesmo. Então, o conhecimento não destitui a ética da alteridade. Ele é um chão, e que, não raro, às vezes, terá que ser abandonado quando percebemos que esta construção teórica não mais corresponde, como diz Heidegger, corresponder à responsabilidade, à busca de respostas do ser do outro.